Olá, o CP Online de hoje está com a professora Adriana Sheremetyev, vice-diretora do Centro de Ciências Jurídicas e coordenadora do Núcleo de Práticas Jurídicas da Universidade Católica de Petrópolis. Olá, professora, tudo bom? Oi, Kátia, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Trabalhando muito, mesmo que em home office, né, professora? Todos nós, né, trabalhando muito. É diferente, né? O trabalho à distância é diferente, mas é em casa, mas não deixa de ser muito trabalho, né? Muito. Às vezes, até dependendo da jornada, nós até ficamos um pouco sobrecarregados, né? É, eu acho que o trabalho o home office, ele acaba permitindo uma liberdade das pessoas, né? Que acham que a gente está trabalhando literalmente o tempo todo, né? Manhã, tarde, noite, né? Mediar essas relações, né, é um processo de aprendizado que nós estamos Com certeza. É, todos nós, né? Todos nós em todos os níveis. Aproveitando que a gente está falando dessa questão do home office, né? Que, aliás, é uma prática, eu acho que para grande parte do planeta nesse momento, né? Eu gostaria, aproveitando a tua experiência, a tua expertise, né? Falar um pouco sobre o teletrabalho, né? Antes de nós entrarmos, nós estamos aqui nos organizando, e você estava comentando da normatização do teletrabalho, que é algo recente no nosso país. Você poderia pontuar os aspectos relevantes dessa questão? nós tínhamos, o teletrabalho não é exatamente uma novidade, digamos assim, né? Mas para a nossa legislação trabalhista, até novembro de 2017, com a reforma trabalhista, né, que todo mundo já ouviu falar, não tínhamos nenhum tipo de regulamentação. Inclusive, era sempre tema de monografia de final de curso dos alunos, justamente por essa lacuna na legislação. Mas, a partir de novembro, com a reforma trabalhista, foram acrescentados à CLT alguns artigos com a regulamentação. Então, ela pretende o teletrabalho ser uma relação de emprego como a relação presencial, não mudaria nada, inclusive com relação a cumprimento de horários, intervalo para descanso e refeição, repouso semanal, essa questão não mudaria, né? Ela traz algumas coisas em relação ao equipamento, que teria que ficar determinado nos contratos de trabalho, se o equipamento vai ser fornecido pelo empregador ou pelo empregado, inclusive a própria internet, né? Então, isso teria que ser definido no contrato de emprego. Nada impede que hoje um contrato que seja presencial se transforme num teletrabalho, num contrato de teletrabalho, mas, evidentemente, vai ser necessário um adendo ao contrato de emprego, né, para que se passe a ter a previsão do teletrabalho, mas me parece que a regulamentação veio na hora certa, né? Não podíamos imaginar que um ano e meio depois estaríamos vivendo o que estamos vivendo hoje. Mas se hoje não estamos fazendo exatamente teletrabalho ainda, né, mas já estamos nos aproximando desse modelo, né, com o trabalho em home office, né, que vai ser, que pretende o legislador que seja exatamente igual àquele que é feito presencialmente, né? Acho difícil evidentemente, que o setor produtivo mesmo, né, como a gente chama o chão de fábrica, fique em home office, vire teletrabalho, mas todas as outras funções administrativas, eu acho que o futuro pode se transformar estes setores todos em teletrabalho, né? Os defensores do teletrabalho falam muito das vantagens periféricas do teletrabalho, né? A questão do trânsito, diminuição de poluição em razão da diminuição do trânsito, eventualmente até diminuição dos acidentes de trabalho, né? Mas é o futuro que vai dizer, né, Kátia? Como é que a gente vai lidar com isso e como é que isso vai se expandir? Já existe, né? Algumas empresas já implantaram teletrabalho, mas tudo ainda de forma tímida, né? Ainda não é uma coisa tão consolidada como o nosso tradicional
trabalho de marcar o ponto de entrada, marcar o ponto na saída, né, de controle e tal. Ainda Essas questões relacionadas, né, a gente está falando de controle, né? Você estava falando da regulamentação. Não sei, você poderia nos pontuar essa regulamentação? Eu acredito que ela é recente, muito nova, né? E nós vamos aprendendo, né, agregando valores e complementando a legislação num processo de aprendizado, jurisprudências, enfim. Você poderia pontuar a questão, por exemplo, de direitos e deveres no processo do teletrabalho? Há muita mudança, né, desse trabalho presencial por um contrato de teletrabalho? Inicialmente não foi a intenção do legislador, tá? Inicialmente a intenção do legislador é ter as mesmas condições do trabalho presencial, o trabalho à distância, né? As características do contrato de emprego é a subordinação, a habitualidade, onerosidade e pessoalidade na prestação do trabalho. Essas características se mantêm para o teletrabalho, né? Elas continuam presentes como requisitos de caracterização do contrato de emprego. Então, inicialmente, se mantém dessa forma. É claro que existem, aí a gente precisa de mecanismos eletrônicos, inclusive, né, de controle, por exemplo, de jornada, né, de controle se é o seu empregado mesmo que está lá fazendo aquele serviço, ou se ele pediu o filho para fazer o trabalho para ele. Evidentemente, esses mecanismos de controle ainda estão se desenvolvendo, mas o mecanismo, por exemplo, de controle de horário já é realidade, né? De cumprimento de horário de 8 às 17, com 1 hora de intervalo para descanso e refeição, isso já é uma realidade. Então, a intenção primeira do legislador é que a relação de emprego se mantém idêntica, apenas ela não estará dentro da empresa, e sim de forma remota, não necessariamente dentro da sua casa, né? Você pode trabalhar até em outro lugar, né? Mas não necessariamente dentro da empresa. Inicialmente, essa foi a intenção do legislador. Mas, como você mesma disse, a evolução disso é que vai trazer como é que essa relação realmente vai se desenvolver aí futuramente, né? E assim, claro, né, o futuro, no momento presente, né, qualquer perspectiva futura, esses cenários, a gente está percebendo que em poucos minutos muitas coisas mudam, né, assim, rapidamente. Mas assim, você como profissional que atua no direito trabalhista especialmente, você acha que a partir dessa experiência de muitas pessoas atuando em home office, algumas empresas vão repensar suas práticas e haverá uma migração? Você consegue vislumbrar isso? Estaríamos maduros, e aí entra uma segunda questão, estaríamos maduros para nos conduzirmos nessa relação trabalhista com a migração para o teletrabalho? Eu acho que é uma nova realidade, porque eu não acho que as nossas relações de emprego sejam absolutamente maduras, né? Nós ainda temos a nossa relação empregado-empregador, as nossas relações de emprego ainda são o contrário de maduras, né? Ainda são crianças, né? No sentido de que a gente ainda existem muitos problemas, né? Entre empregado e empregador, e inclusive se costuma dizer a legislação trabalhista protege o empregado, né? Não é essa a intenção da legislação. Nós somos tão pouco maduros na relação de emprego que a legislação precisa tentar igualar em direitos e deveres empregados e empregadores, justamente para que não haja uma sobreposição sempre dos interesses do empregador sobre os interesses do empregado. Então, dizer que estamos maduros para essa relação, eu não diria que estamos maduros, porque não temos maturidade, inclusive, nas relações de emprego, eu acho, né? Na que a gente tem hoje, né? Apesar da nossa CLT ser de 1943, ainda existem muitos problemas, inclusive descumprimentos das próprias normas estabelecidas na CLT. Mas acho que é o futuro, é o desenvolvimento disso que vai vir, né? Evidentemente, para o teletrabalho,
é preciso também um pouco de desenvolvimento social e econômico dos empregados, né? Porque se ficar estabelecido que o empregador vai fornecer todo o equipamento para a pessoa trabalhar na casa dela, inclusive a instalação da internet, é uma coisa. Agora, é como você, quando contrata o empregado, que precisa ter moto. Poxa, mas eu não tenho uma motocicleta. Bom, então não posso te contratar, porque aqui eu preciso que você faça o serviço de motoboy e a motocicleta tem que ser sua, eu não forneço a motocicleta. Eu acho que o teletrabalho vai acontecer a mesma coisa, né? Se o empregador fornecer todo o equipamento, quanto mais possibilidades tiver do empregador oferecer o equipamento, mais fácil vai ser, porque eu acho que muitos empregados não têm nem internet em casa, na verdade. Então, às vezes tem um smartphone, então não tem um computador. Então, eu acho que é um desenvolvimento aí que passa por muitas coisas ainda, né? Mas eu acho que a nossa atual situação obrigou um pouco, está obrigando todo mundo a pensar que vai ter que se adaptar de alguma forma, tanto empregados quanto empregadores, né? Então, a gente vai ter que se adaptar de alguma forma. Não seremos mais os mesmos, né? Não, com certeza não. E eu acho que a própria relação empregado-empregador vai, né, tá já se alterando, né? Vai ter que também ter uma certa confiança do empregador que o seu empregado efetivamente está trabalhando, talvez haja uma mudança em relação a cumprimento de tarefas e de metas, e não necessariamente de horário de 8 às 17, né? Todas essas mudanças que é um novo paradigma, né? Indiscutivelmente, talvez venham, né? E não tenha, olha, você não precisa trabalhar necessariamente de 8 às 17, né? Você pode trabalhar 24 horas num dia, no outro você não trabalhar, contanto que você complete a tarefa que tem que fazer. Talvez seja esse o futuro, né? Até para facilitar esse controle de prestação do trabalho, né? A subordinação no cumprimento de tarefas. Eu acho que vai haver aí algumas mudanças, né? Vamos viver isso. Já estão, né? Nossa, não. Já estamos vivendo, né, as mudanças, né, com certeza. Um processo de aprendizado aí pela ação, né, professora? Obrigada. Foi, assim, interessante porque é uma atenção que, provavelmente, a partir dessa experiência da grande parte, né, da população que está podendo estar em casa, porque é um privilégio poder estar em casa, né? Verdade. Nesse momento é um privilégio poder estar em casa, atuar em casa, trabalhar em casa. Às vezes até foram todos surpreendidos, porque alguns com mais recursos, outros com menos recursos, mas todo mundo dando o seu jeitinho, né? A famosa gambiarra brasileira, né? É verdade. Grande parte da população conseguiu acomodar com essa internet oscilando, enfim. Mas todos, né, se desdobrando. Acho que realmente o teletrabalho se torna uma das possibilidades do futuro, pelo menos para parte da população, né? Sim, com certeza. Eu acho que é isso mesmo. O futuro vai trazer isso. E que, de certa forma, não é totalmente ruim, né? Eu acho que é possível, sim. Mas a gente tem algumas funções especializadas, né? Nosso padeiro vai continuar tendo que ir lá na padaria fazer o nosso pão, né? Não tem jeito, né? Até porque eu não sei fazer pão igual aquelas pessoas, eles sabem, né? Eu gostaria, mas eu não sei. Então, ele vai precisar continuar indo lá na padaria fazer o nosso pão de cada dia, não é isso? Com certeza. Obrigada, professora. Obrigada pela tua prazer. aqui conosco. Obrigado pelo convite. Fique bem. E nós encerramos o nosso CP Online mais uma vez. Retornaremos numa próxima oportunidade. Fique em casa, fique em paz, fique bem.